Olá, então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos falar agora sobre regra de 3, né? Nosso novo conteúdo aí, regra de 3. Então, para entender o que são regras de 3, a gente tem que saber o que são grandezas, né? Quando as grandezas são diretamente proporcionais ou quando elas são inversamente proporcionais. Então a gente vai aprender a identificar essas grandezas, né? Qual é o comportamento dessas grandezas, qual é a relação de proporcionalidade, né, entre essas grandezas. Vamos ver também o que são regras de 3, quando é que ela é simples, quando ela é composta. Né? Ou seja, vamos ver a relação que há entre essas grandezas, vamos ver como elas se comportam, né? Em relação à outra. Então o objetivo da gente é identificar essas grandezas e ver esse comportamento, essa relação que há entre elas. Então, para entender, a gente vai ver dois conceitos interessantes. Primeiro, um exemplo aqui bem simples para a gente entender, que são grandezas diretamente proporcionais e que são grandezas inversamente proporcionais. Então, primeiro vamos falar aqui o que são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui está um exemplo bem simples para a gente entender isso. Então, por exemplo, um automóvel então, em uma hora aí o automóvel percorre 60 km. Se ele percorre 60 km em uma hora, né, então em 2 horas ele percorre o que? 120 km. E em 3 horas ele vai percorrer aí 180 km. Né? Então, organizando esse estado aqui na tabela, fica da seguinte forma. Então, aqui a gente tem as duas grandezas aqui, por exemplo, temos essas duas grandezas aqui, que o tempo que esse automóvel vai percorrer e aqui a distância. Então, as grandezas que a gente encontra nessa situação são essas. O tempo que esse automóvel vai percorrer, né, que vai gastar aí, por exemplo, e a distância é que ele vai percorrer. O tempo é o que ele vai gastar, a distância é o que ele vai percorrer. Então, o tempo aí é dado em hora e a distância é dado em quilômetros. Então, a gente vê que há uma relação aqui entre essas grandezas, uma relação de proporcionalidade, né? Ou seja, a cada 1 hora ele percorre 60, se a cada 1 hora ele percorre 60, a cada 2 horas ele percorre 120, né? Ou seja, cada 1 hora é 60, então 2 horas é 2 vezes 60. 3 horas é 3 vezes 60, ou seja, quanto mais, nessa relação aqui, quanto mais ele vai aumentando as horas, é que ele vai aumentando a distância. Então, esse aqui é um exemplo de grandeza quando elas são diretamente proporcionais. Então, elas são diretamente proporcionais quando acontece isso. Quando aumenta uma, por exemplo, a primeira grandeza, quanto mais aumenta essa aqui, a segunda também vai aumentar. A partir do momento que essa primeira grandeza aqui é tempo vai aumentando, a segunda grandeza aqui, que é a distância, também vai aumentando. Se eu tenho um 3 aqui, ele aumentou. Se eu tenho aqui, por exemplo, se eu vou gastar 5 horas, então também a distância também vai aumentar. Então, esse é exemplo aí de grandeza diretamente proporcional. Então, na sequência aqui, a gente tem agora o inverso, né? São grandezas agora inversamente proporcionais. Então, essa ela já funciona ao contrário. Enquanto a diretamente proporcionais, quanto mais aumentava uma grandeza, a outra aumentava, essa é o inverso. Quanto mais aumenta a primeira grandeza, vamos dizer assim, que a segunda vai diminuir, né? A exemplo aqui. Então aqui deu o seguinte, por exemplo, aqui, ó, um automóvel faz um percurso em. Então, 1 hora, por exemplo, com velocidade constante de 90 km por hora. Então, se ele for na velocidade de 90 km por hora, então ele vai gastar 1 hora para fazer esse percurso. Agora, se ele pegar esse mesmo percurso, em vez de ser 90 km por hora, ele diminui a metade da velocidade, cai pela metade, ser 45 km por hora, então ele vai levar 2 horas para fazer esse percurso. Então, se ele diminuir essa velocidade, né, diminuir 3 vezes essa velocidade, né, cair para a terça parte, vamos dizer assim, então ele vai levar o que? 3 horas para fazer esse percurso. Então aqui está a tabela aqui para a gente entender melhor organizada aqui, né, os dados organizados nessa tabela. Então é o seguinte, então ele gasta 1 hora, né,
quando ele tem a velocidade de 90 km por hora. Então, se ele cai, se vai cair a metade, né, para 45, então aqui ele vai gastar o que? Duas horas, né? Então aqui vai dobrar a quantidade de hora, né? Ou seja, se caiu a metade, aqui aumenta o dobro. Então aqui se cair para 30, ou seja, diminuir, cair para terça parte, então ele vai multiplicar vai triplicar aqui a velocidade. Ou seja, visível a gente percebeu o seguinte, então observe que nessa situação, essa aqui, a grandeza aqui é 1 e aqui 90. Então se aqui dobrou, lá caiu pela metade. Se aqui triplicou, lá caiu pela terça parte. E assim vai. Se ele gasta, né, 5 horas aqui, por exemplo, se vai gastar 5, porque lá vai cair também para a quinta, a velocidade vai cair para a quinta parte do valor que era inicialmente, né? Então, aqui é exemplo de grandeza inversamente proporcionais. Quanto mais uma primeira grandeza, vamos dizer assim, vai aumentar, que a outra vai diminuir, né? Ok?